Fala galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Como já sabem, sou Antônio Carlos, professor efetivo de Geografia da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou corrigir as atividades propostas no primeiro volume do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do 8º ano do Ensino Fundamental. Como já é de costume, vou pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho da notificação, deixar sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Pessoal, sejamos também solidários. Caros alunos, compartilhe esse vídeo para seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim você e eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a sua aprovação. E você, professor, você também pode divulgar esse conteúdo compartilhando para seus alunos, para que eles possam também ter acesso a um conteúdo de qualidade nesse ensino remoto. Caro e cara estudante, depois de vocês terem lido o conteúdo do PET dessa semana, ter assistido às aulas apresentadas no programa Se Liga na Educação, é a hora então de você testar o seu conhecimento, ou então corrigir as suas respostas, caso você já as tenha feito. Questão 1. Os domínios morfoclimáticos brasileiros são a interação de vários sistemas naturais: relevo, aspectos climáticos, biodiversidade, formações vegetais, solo e desses com as comunidades humanas. Quando consideramos que somos parte desses domínios, percebemos que causamos neles algum tipo de impacto. O desmatamento é um deles. A tabela a seguir destaca o desmatamento nos biomas. Cabe ressaltar que alguns deles coincidem com os domínios morfoclimáticos. Nós temos aqui uma tabela com o título Mapa da Destruição, o número de alertas e a área desmatada por bioma no Brasil em 2019. E no topo nós temos o domínio amazônico, com o número de alertas superior aos demais biomas do país, a porcentagem também superior, bem como a área desmatada. Ou seja, o topo aqui é da floresta amazônica e nós temos também o Cerrado, que tem sofrido muito com esse processo de destruição. A partir então da leitura e interpretação dessa tabela, vamos às questões seguintes. Letra A. Quais os biomas com maior porcentagem de desmatamento no ano de 2019? Cite 2 motivos que explicam tal porcentagem. Bom, os biomas aqui que apresentam, conforme já foi falado, a maior porcentagem de desmatamento é o amazônico e o cerrado. E as atividades econômicas motivadoras desse desmatamento é a agricultura, pecuária e também o extrativismo, que são praticados nesses biomas e tem aumentado muito nos últimos anos. Letra B. Quais as consequências do desmatamento para o equilíbrio do planeta e para a sobrevivência dos seres vivos? Bem, pessoal, as consequências são variadas. Podem trazer consequências drásticas, irreparáveis para o meio ambiente, como, por exemplo, a alteração do regime de chuvas, a destruição de nascentes, a extinção de espécies de animais e vegetais. Enfim, o equilíbrio do planeta com certeza vai ser modificado devido a esse desmatamento e pode comprometer a sobrevivência dos seres vivos, inclusive a sobrevivência humana. Questão 2. Leia o trecho do poema Amazônia, de Manuel de Andrade. Hoje canto os povos da floresta e o desmatamento dessa memória esquecida. Falo de sobreviventes de tribos desgarradas, de aldeias tristes, de sonhos desmatados, de segredos e tradições pirateadas, das águas lavadas na bateia do mercúrio. Falo da destruição diária e sorrateira de pastagens criminosas e de uma ingrata agricultura. Falo da natureza usada e abandonada, de uma terra arrasada e de um deserto verde que cresce a cada dia. Bom, após ler esse poema, esse texto, nós vamos então às questões seguintes. Letra A. Quais as atividades humanas realizadas no domínio morfoclimático amazônico? Quais os impactos ambientais gerados? Bom, pessoal, nós temos várias atividades econômicas e atividades humanas realizadas nesse domínio que têm causado grandes impactos,
como, por exemplo, o desmatamento, a queimada, a biopirataria, a mineração, a pecuária, a agricultura, o extrativismo em geral. Enfim, variadas atividades econômicas que têm destruído esse bioma tão importante para o Brasil e para o mundo. Letra B. O poeta é otimista ou pessimista em relação à situação atual da Amazônia e de seu futuro? Justifique. Pessoal, o poeta tem apresentado no seu texto uma situação bastante pessimista, né, mostrando que no passado como que sofreu e sofre a floresta e seus moradores, né, e também falando um pouco do futuro, que a cada dia que passa, esse deserto tende a crescer, o deserto provocado pelo desmatamento e pelas queimadas. Questão 3, observe o quadrinho. Nós temos aqui então um quadrinho, né, de uma revista muito conhecida, que diz o seguinte: nossa, será que ela vem vindo para cá? Aparentemente, nós poderíamos ter a interpretação que seria uma nuvem vindo em direção à floresta e provocará então uma chuva, mas não. Eles estão falando de outra informação. E a questão diz respeito a esse sentido. O que os índios temem que cheguem ao seu espaço de vivência? Explique. Bom, caros alunos, nós estamos falando na charge aí que os índios temem a cidade que está crescendo e chegando mais perto do seu território. Então eles temem pela sua sobrevivência, né, pela sua evolução, pelo seu desenvolvimento, uma vez que o espaço urbano está inchando, crescendo cada vez mais, desmatando e queimando áreas para então construir cidades. E os índios, nesse caso, estão temendo que isso venha acontecer com a sua área de vivência. Questão 4, agora é com você. Descubra qual domínio morfoclimático você vive e registre o nome do domínio e destaque as suas características. Bom, pessoal, nós temos aqui que em Minas Gerais, né, um estado aí, vários biomas, mas predominantemente o cerrado. E no caso do município onde eu vivo, nós temos aí em Bocaiúva o domínio morfoclimático do cerrado, que tem variadas características peculiares, como, por exemplo, árvores retorcidas, um clima tropical com verão bem característico, né, que são temperaturas altas e chuvas concentradas nessa época. O solo é um solo mais pedregoso e um solo um pouco ácido, que vai dificultar aí o plantio imediato nesse solo e, consequentemente, deverá então fazer uma correção. Enfim, são várias características que nós observamos nesse domínio morfoclimático na cidade onde vivo. Pessoal, esse foi o vídeo explicativo em que eu fiz a correção das atividades propostas no primeiro volume do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do 8º ano do ensino fundamental. Só tenho que agradecer a você que ficou comigo nesse vídeo até o final, curtiu, comentou e compartilhou esse conteúdo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.